Olá, Webspec. Sussa, tá começando aqui o segundo episódio do nosso quadro Diário de Bordo. Hoje é sobre Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é uma obra que eu abordei no nosso segundo podcast, né? No segundo... Não foi bem no segundo, né? Eu fiz um outro ali, aprofundando um pouco mais a temática do filme A Felicidade Não Se Compra. Mas na prática foi o segundo sobre a segunda obra. E como o nosso trabalho é mais recente, fazendo esse vídeo aqui, né, falando sobre a temática da Laranja Mecânica, nós vamos estar atualizados, né? Nós vamos estar pau a pau ali com o que já foi falado no podcast. Bom, o assunto da Laranja Mecânica, a gente pode colocar aqui como sendo a capacidade do ser humano de melhorar, né? Entendeu? Todo mundo, né, independente de quem seja, todo mundo é capaz de mudar para melhor. Também tem um outro lado que é para pior, também é capaz. Mas o que importa é que todo mundo é capaz de mudar e é capaz de mudar para melhor até o último dia de vida. Isso a gente vê nesse filme, nessa obra Laranja Mecânica. O filme, infelizmente, ele deturpa. O Stanley Kubrick fez cenograficamente, né, em relação às imagens, ele fez um trabalho muito bom, mas eu particularmente prefiro o livro, porque o livro ele é o único que tem o sentido original. Qual que é o sentido original mesmo? Para quem não sabe, a história da obra Laranja Mecânica é o seguinte: é um marginal, né, um garoto, um cara jovem, 15 anos, chamado Alex, que é um cara que é fora da lei. Ele comete as maiores atrocidades, uma barbárie total, né? E um dia ele vai fazer uma das suas peripécias, né, noturnas, né, usando um eufemismo aqui, e ele é traído pelos amiguinhos dele. Só aí já dá pra ver o que mais ou menos acontece nesse meio de pessoas que cometem essas coisas, né? Você sai por aí fazendo coisa errada com seus colegas, né? Com seus companheirinhos, com seus drugs, como ele começou a falar aí, e uma hora ou outra você vai levar uma rasteira aí, uma traição. Mas a questão mesmo é que depois disso acontecer, depois dele levar essa lenhada aí, ele vai pra cadeia, e estando na cadeia, se não me engano, umas 2 semanas depois, ele se depara com uma novidade, né? Um novo método que está aparecendo ali, que é o que? É uma lavagem cerebral, um método de lavagem cerebral. Ou seja, né, trocando por miúdos aqui, tem um nome bonito lá, Ludovico, e que não sei mais, tem todo um drama lá que se quiser vivenciar, você pode ler o livro. Eu recomendo que leia o livro, tá? Depois eu falo do filme aqui, mas recomendo ler o livro. Mas a questão é que, trocando por miúdos, o que acontece é que é oferecido para ele uma técnica, uma experiência de lavagem cerebral para que ele possa ser reintegrado na sociedade. Só que tem um porém. Para quem viu o filme, ainda tem isso no filme, mas para quem viu, tem um efeito colateral que é muito corrosivo para a vida dele logo depois que ele sai da cadeia. Que é o seguinte: ele fica completamente sem ação. Ele fica como se fosse ele fica muito passivo. Tanto que logo depois dele sair da cadeia, todo mundo que ele sacaneou, né, que ele fez qualquer outra coisa, todo mundo vem para se vingar. E ele não faz nada. Mas voltando para a técnica é o seguinte: consiste em uma assimilação, uma associação entre sentimento, entre sensações de extremo mal-estar e cenas de violência, né? Aquela cena clássica que muitos de vocês já devem ter visto, que ele está preso numa cadeira assim, e aí tem uma máquina assim, arregalando os olhos dele para ele não conseguir fechar, e ele tá... depois vocês procuram, quem não conhecer, procura na internet. Mas essa é a cena. E essa é a cena do procedimento. O procedimento consiste nisso: o cara ele é forçado a ver essas cenas de ultraviolência, como se diz no filme,
E em em qualquer outra situação, ele ia adorar, porque ele não é uma pessoa normal, né? Ele não está ali como uma pessoa que está com estado de consciência normal. Ele ia adorar, mas aí ele é colocado ali para ver essas coisas e associar, ele recebe uma certa substância que faz ele sentir o mal-estar. Eu não sei se é bem assim que funciona essas técnicas de punição, recompensa, de, de lavagem cerebral, mas na obra é assim. O que acontece logo depois? Ele é feito isso nele, ele passa por um perrengue desgraçado depois, porque ele não ele a, o efeito colateral é não só ele não conseguir fazer o mal, como ele também não conseguir reagir. Porque assim, quando você sofre um perigo, quando você está numa situação de risco, você tem que reagir. E ele não consegue, ele fica completamente inerte. Logo depois ele passa por altas coisas aí que eu não vou comentar aqui nesse momento, mas que eles conseguem reverter esse quadro, essa situação. Também por uma manobra política, porque isso aí dá um escândalo desgraçado na obra e etc, etc. Mas o que importa aqui é que depois eles conseguem reverter. E logo depois de conseguir reverter, ele volta lentamente para essa vida de bandidagem, etc, etc, etc. Só que tem um porém. O interessante, e isso não tem no filme, é que no livro ele tá lá fazendo arruaça, né, tá planejando o que ele vai fazer na noite de hoje, né, aquela coisa toda, e de repente aparece assim, como se fosse do nada, aparece uma coisa, ele tem uma postura que é o seguinte: nossa, o que eu tô fazendo? Aí ele fala que não está se sentindo bem, né, para os novos companheiros lá de baderna dele. E aí ele na cena final, ele caminha sozinho pelas ruas de onde ele mora lá. E ele começa lentamente a imaginar, ele vê uma mulher amamentando seus filhos, cuidando dos filhos. Imagina, pô, seria legal se eu tivesse aí uma esposa e que ela fosse mãe dos meus filhos e que eu tivesse uma vida normal e tal e tal. Então você vê que isso vai aparecendo cada vez mais dentro no interior do Alex, ele vai cada vez mais desejando isso, né? No filme não mostra ele ter uma vida totalmente, o livro, quer dizer, não mostra ele ter uma vida totalmente reabilitada, mas ele termina assim, ele termina com um grande ar de uma grande mensagem de renovação, de reconstituição, de redenção, por assim dizer. E é isso que eu quero colocar aqui. Todo ser humano tem a capacidade de mudar até o último dia da sua vida. Só que tem um porém. Ele tem capacidade de mudar desde que seja a partir de dentro. Né? Todas essas técnicas de indução de comportamento e etc, 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 elas vão ter necessariamente um efeito negativo, tá certo? E agora falando um pouco do filme, apesar de cenograficamente ser até que atraente, né, um negócio assim, tirando aquelas cenas grotescas, o Stanley Kubrick, ele fez uma coisa que foi muito negativa para a obra dele, que ele pegou toda a história, ele fez, né, ele registrou, tipo assim, todas as cenas de brutalidade que tem na obra, ele fez ponto por ponto, pinta por pinta. Só que o mais importante, aquilo que ele devia ter feito, devia ter focado, parece que ele cortou. Então, o filme Laranja Mecânica é totalmente pessimista, né, e não tem absolutamente nada a ver com a mensagem original, tá certo? Apesar do Stanley Kubrick ser um diretor renomado e blá, 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 eu até gosto de algumas coisas dele, mas nesse ponto especificamente, ele foi um vacilo, tá certo? Então é isso, eu queria falar mais ou menos isso, né? A história da obra é essa, é para mostrar de fato a importância do livre-arbítrio, a importância da liberdade interior e a importância
a importância que esse elemento da nossa consciência tem na nossa vida. Porque muitas vezes a gente tá vivendo, a gente tá chafurdando na lama, a gente tá numa situação tenebrosa e a gente não percebe, a gente acha tudo aquilo máximo, né? Hoje em dia tem muito isso, tem a glamourização de tudo, de muitas coisas que são péssimas, etc, etc. E o próprio filme, olha que coincidência, o próprio filme Laranja Mecânica é em parte isso, né? Aquela visão toda do o frio calculista, né? O psicopata, o cara que ele mostra ali como é que é a crueza da natureza humana, tudo isso. Podemos dizer que o Stanley Kubrick fez um trabalho inverso, ele fez um total desserviço para a obra original do Anthony Burgess, porque ele contribuiu para justamente aquilo que o autor da obra original queria denunciar, né? Que ele ia contra, tá certo? Então é mais ou menos isso. A importância da consciência, a importância de tomar para si as rédeas da sua vida e ir numa direção certa, e ficar atento para as ilusões, para aquilo que é glamourizado, que nem sempre é o que parece. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o segundo episódio desse quadro, Diário de Bordo. E é isso. Críticas, comentários, sugestões, qualquer tipo de feedback aqui embaixo nos comentários, nas nossas redes sociais e todo esse negócio aí. Falou pra vocês.